Bem-vindos a esta sessão 2 das Peixes-Puxas da Confoa. Só apresentar umas breves notas que já foram apresentadas inicialmente na sessão plenária, mas não quero mais relembrar que a Confoa está a ser gravada, que os vossos microfones estão desligados, mas poderão sempre interagir e apresentar-se e trocar impressões via chat, ou então, no final das apresentações, utilizar na mesma chat para colocar as vossas questões, ou eventualmente levantar a mão e sim depois abrir o som para, se quiser, fazer uma pergunta diretamente a um dos oradores. Os slides e as gravações vão ficar disponíveis no site da Confoa e partilhem e usem o nosso hashtag Confoa 2021 para disseminar esta conferência nas redes sociais, no Facebook ou mesmo no Twitter e no LinkedIn. A moderadora desta sessão é a Angélica Miranda, que está cá connosco. Muito obrigada, Angélica, por ter aceito o convite para moderar esta sessão. E hoje temos aqui 7 apresentações, que vou passar agora a palavra à Angélica, que vai moderar esta sessão e acompanhar aqui as apresentações e depois o debate. Obrigada, Angélica, passo-lhe a palavra assim, não sei se quer que fique com o slide aqui, com esta apresentação geral. Então, ótimo, faço as palavras iniciais, já daremos continuação. Então, bom dia para quem está no Brasil, boa tarde para quem está em Portugal. É uma alegria muito grande estarmos aqui. Como eu falei antes, a Confoa é um motivo de muita alegria, reúne pessoas que nós já conhecemos de longa data, trocamos ideias, então é um privilégio. Agradecemos a Paula Moura por ajudar, né, nessa abertura dessa atividade da Pecha Puxa e daremos então a continuidade. Para o bom continuamento das atividades, é importante que todos possam ficar dentro do seu tempo de apresentação. Quando fizer 6 minutos, nós lembraremos que falta 1 minuto, então. As questões coloquem no chat, ao final podem abrir os microfones, e nós pretendemos fazer a apresentação de cada um dos trabalhos conforme tiverem início, assim nós aproveitamos melhor o tempo. Ok? Então, nós vamos ter o primeiro trabalho com o título de Virada Digital da Pesquisa Científica, Mapa de Repositórios das Universidades Federais, das regiões Sudeste Brasil, das regiões Sudeste e Sul, dos autores Marcos Gonçalves Ramos, Priscila Ramos Carvalho e Fábio Castro Gouveia, que já poderão, então, colocar o PPT para dar início. Obrigada a todos por estarem aqui. Bom dia, boa tarde, vocês estão me ouvindo? Estamos. Só um minutinho. Estão conseguindo visualizar? Perfeito, Priscila, pode começar. Quando começar, eu já vou contando o teu tempo. Tá. Muito obrigada, boa tarde, bom dia a todos. O título do trabalho é Virada Digital da Pesquisa Científica, Mapa de Repositórios das Universidades Federais Brasileiras, das regiões Sudeste e Sul. Os desafios impostos pela pandemia de Covid demonstram uma virada digital da pesquisa científica e a necessidade de ampliar o papel dos repositórios das universidades federais, visto que grande parte da produção científica é desenvolvida no ambiente acadêmico no Brasil. Os repositórios institucionais temáticos de dados de pesquisa são ferramentas fundamentais para a reprodutibilidade da ciência. Nessa perspectiva, as universidades devem voltar-se não apenas para acesso à informação, mas também para a abertura dos dados de pesquisa, visando a troca de informações entre as instituições. Bem, a metodologia utilizada. O estudo empírico se baseou nas pesquisas exploratória e descritiva e realizou o levantamento de dados em outubro de 2020 nos websites dos repositórios das universidades federais das regiões Sudeste e Sul, bem como tentou responder à questão: as universidades federais têm agido em favor da implementação de repositórios de dados de pesquisa e ou repositórios temáticos sobre o Covid-19? A fim de perceber o movimento de acesso livre aos dados de pesquisa, buscou-se identificar as seguintes variáveis: política de informação do repositório, política de metadados, plano de gestão de dados, licenças,
perfil de repositório e padrão de software. O resultado da região Sudeste foi um repositório no Espírito Santo, 4 no Rio de Janeiro, 3 em São Paulo, 11 em Minas Gerais, e nós destacamos alguns repositórios. O repositório temático da Universidade Federal de Viçosa, que é um consórcio pesquisa café, juntamente com a Embrapa, e utiliza o software DSpace. Destacamos também as 3 universidades do estado de São Paulo que têm avançado em prol da implementação de repositórios de dados de pesquisa. A Universidade Federal do ABC disponibiliza um documento explicando todo o processo de implementação do repositório, política de dados de pesquisa, plano de gestão de dados, inclusive a questão do software Dataverse, que tem sido utilizado para a implementação dos repositórios de dados de pesquisa. A Unifesp também já tem implementado, está mais avançada, essa carinha, né, do repositório no modelo Dataverse. E a UFSCar também já sinaliza essa questão, né, do processo deles de implementação dos repositórios de dados de pesquisa e já está utilizando, na verdade, o repositório delas no DSpace para colocar alguns dados de pesquisa. Bem, em busca no R3 Data, nós identificamos um repositório temático da Universidade do Estado de São Paulo, em parceria com a FAPESP, sobre o Covid. Foi a única identificada por nós. Na região sul, nós identificamos 3 universidades federais, com 3 repositórios, 2 em Santa Catarina, 6 no Rio Grande do Sul. O que nós percebemos é que a maioria ainda está no perfil institucional e utilizando o padrão DSpace. Destaca-se a Universidade Federal do Paraná, tá? Que foi, inclusive, identificada no R3 Data, que é um repositório que identifica e aglomera repositórios de dados de pesquisa, como um repositório já no Brasil, de uma universidade, com os dados de pesquisa, mas ainda mantém o padrão do software DSpace. Bem, as conclusões foram as seguintes. Embora a maioria dos repositórios das universidades federais brasileiras pesquisadas, região Sudeste e Sul, onde no Brasil a maioria das universidades estão nessa região, ainda estão com o padrão DSpace, mas não acreditamos, né, que as universidades estão passando por uma virada digital em favor do compartilhamento dos dados de pesquisa. A implantação da política de gestão de dados, com base nos princípios de FAIR, nas universidades alinhadas ao sistema de referenciamento de pesquisa, que tem a ver, inclusive, com o trabalho apresentado pela R3 na sessão anterior, pode se tornar uma ferramenta importante para a transferência e divulgação do conhecimento, inovação, aplicação e reutilização de resultados relevantes de dados de pesquisa para a sociedade do setor produtivo. Aqui a gente apresenta nossas referências bibliográficas e agradecemos a oportunidade de apresentar esse trabalho no Confoa. Muito obrigada. Parabéns, Priscila, pela tua apresentação, ela foi muito clara e direta, foi um tempo recorde de 4 minutos e 42 segundos, não chegou a usar. Vamos passar para a segunda apresentação e deixaremos as questões para o final. Nossa segunda apresentação, então, repositórios temáticos e autoarquivamento na ciência da informação, contribuições do ELIS, dos autores Sara Rubia de Oliveira Santos e Dalgisa Andrade de Oliveira. Olá, vou compartilhar minha tela, só um momento. Consegue ver minha tela? Estamos vendo, perfeito, obrigada. Obrigada. Então, olá a todos, meu nome é Sara, eu vou apresentar o trabalho Repositórios Temáticos e Autoarquivamento na Ciência da Informação, contribuições do ELIS. Ele foi escrito em parceria com a professora doutora Dalgisa Andrade Oliveira. Bom, contextualizando um pouco, nos últimos 20 anos, as iniciativas de acesso aberto têm ganhado destaque e importância no âmbito das publicações científicas, seja pela publicação em periódicos de acesso aberto ou pelo autoarquivamento em repositórios digitais. O método do autoarquivamento ele tem sido negligenciado em favor da publicação em periódicos abertos, segundo Harnad.
O autoarquivamento ele é um processo consciente baseado no depósito da produção digital científica em repositórios digitais, sejam eles institucionais ou temáticos. E para realizar esse autoarquivamento, esse depósito, o autor ele deve considerar algumas variáveis, como custos envolvidos nessa prática, além dos monetários, né, se houvesse, preocupações com copyright, direitos sobre o manuscrito, atrito entre os autores do trabalho, se eles podem ou devem fazer o depósito, né, em um repositório digital, além de fatores contextuais, que levam em conta a confiança do autor no processo e na própria cultura do autoarquivamento, considerando o tempo e o esforço despendidos para sua realização. E ainda benefícios e prejuízos que haveriam nessa prática de disponibilizar a sua produção científica de forma aberta. E aí, na área de biblioteconomia e ciência da informação, especificamente, alguns autores já chegaram a investigar a existência de impedimentos e oportunidades para a realização do autoarquivamento na área. Então, eles consideraram periódicos classificados na Thomson Scientific, a ISI, periódicos da editora Taylor & Francis e as políticas de acesso aberto na área. E foi identificado que as políticas das revistas investigadas colocam a responsabilidade de garantir o acesso livre às publicações exclusivamente nas mãos dos autores. Isso quer dizer que não existem grandes entraves para que pesquisadores dessa área realizem esse autoarquivamento. E aí, diante do que foi exposto, a gente busca compreender o estado das práticas de autoarquivamento na ciência da informação a partir da produção científica depositada no ePrinting Library Information Science, ou ELIS, que é considerado o maior repositório aberto da área. Bom, essa pesquisa ela tem a metodologia quantitativa, descritiva e exploratória, utilizando os aportes dos estudos bibliométricos. A gente desenvolveu um instrumento automatizado para coleta e análise dos dados em linguagem de programação Python, e a partir da coleta foram identificados metadados de 23.245 documentos, coletados em setembro de 2020, então consiste de todo o acervo do repositório, que estavam distribuídos em 125 conjuntos de dados no formato de planilhas, cada um pertencente a um país. Bom, e aí discutindo um pouco esses dados foram agrupados por continente, para a gente verificar as quantidades de depósitos. Se destacou a Europa, com 13.253 documentos, com a maioria dos documentos sendo provenientes da Espanha, seguido da América, com 7.470 documentos, que o repositório divide em América do Norte e Central, com 3.345 documentos, e a América do Sul, com 4.125 documentos. E aí, quando o autoarquivamento foi realizado no ELIS? A gente identificou que o autoarquivamento compreende o período entre 2002 e 2020, 2002, o ano em que o repositório foi publicizado, e 2020, o ano da coleta. Então, todos os anos houve autoarquivamento nesse repositório. E quando os documentos desse repositório foram publicados, qual a atualidade desses documentos? Eles foram publicados entre 1965 e 2020, entre 1965 até 1983, foram publicações esparsas, né, aumentando a partir da década de 90. A maior parte dos trabalhos foi publicada por volta de 2007, ano também em que mais depósitos foram realizados, cerca de 3,5 mil documentos. E aí a gente achou uma relação entre o ano de depósito e o ano de publicação. Desculpa. E quais as tipologias de documentos que compõem esse acervo? A gente tem os artigos de periódico com 47%, o que já era esperado. Em 2009, isso também foi identificado por Santillan Aldanha. Artigos de eventos com 19%, apresentações com 8% e pré-prints com 5%. Uma grande fatia dessas é de outros documentos, né, que englobam tese de dissertações, livros, capítulos de livros, resenhas críticas, enfim, é uma gama muito grande de documentos, né, que podem ser depositados nesse repositório. E onde os artigos, que são a categoria mais comum, foram publicados? Foi identificado que foi publicado em periódicos com alto fator de impacto, como o Profissional de la Información, o ACIMED, que já foi extinto, o VOB, o Comunicado, Análise de Documentação, né, com índice H entre 9 e 32, os SJR entre 0,13 e 1,09, e o JCR entre 1 e 3,375. E aí, esses periódicos eles foram indexados por bases de dados importantes, como a Web of Science, a Scopus, e bases importantes da biblioteconomia e ciência da informação, como a ISTA, a LISTA e a LISA.
Os documentos, eles têm um assunto, né, que podem, não são excludentes, então eles podem ter mais de um assunto associado a eles, e foram classificados pelo sistema de classificação GITA, que foi elaborado pelos próprios criadores do ELIS. E aí esses assuntos se subdividem em classes e subclasses. As classes principais, ou mais abordadas, são o uso da informação e sociologia da informação, tecnologia da informação e de biblioteca, e tratamento da informação para serviços de informação. De forma mais específica, os assuntos abordados são disseminação e difusão da informação, repositórios baseados ou não em acesso aberto e métodos bibliométricos. Por fim, o idioma dos documentos disponíveis no... Ok. Os documentos disponíveis no ELIS são em espanhol, 41,6%, né, derivados principalmente da Espanha, mas também da América do Sul, 31,5% em inglês, e português em quinto lugar, com 5,8%, a maioria dos documentos provenientes do Brasil. Então, a gente identificou, durante a pesquisa, que é necessário um tipo de incentivo para que a prática de autoarquivamento seja realizada e se torne comum na biblioteconomia e ciência da informação. Os documentos estão reunidos em um único lugar, em publicações conceituadas, né, que são indexados por bases importantes, e o ELIS ele se apresenta como um repositório para preservar a memória da área e como fonte de informação especializada. Então, a gente entende que ele pode contribuir e já contribui para a comunicação científica aberta na área. Aqui eu trago algumas referências e agradeço pela atenção. Obrigada, Sara, pelo excelente trabalho que mostra reflexões acerca do ELIS, do autoarquivamento. Como nós passamos alguns segundos, mas estamos bem de tempo, passamos de imediato para o próximo trabalho. Ampliação da ciência aberta no Brasil, integração e interoperabilidade da plataforma Lattes com os repositórios e sistemas de informação. Os autores são Isabel Antonina de Araújo e Camila Mariana da Silva. Já colocaram? Já está aparecendo? Podem começar. Opa, voltou. Tem de colocar em modo de apresentação. Pois é, por favor, em modo de apresentação do número do primeiro, porque ele não, ele está no slide 6. Estamos aqui, só falta ir para o primeiro slide, então. Certo, pode ligar a tua câmera, Antonina, se quiseres. E a Isabel, que está? Isso. Então tá, pode ficar à vontade. Quando começar a falar, eu conto o tempo. Se tu quiser desligar a tua câmera também. Boa tarde a todos e todas. Agradecemos pela oportunidade de compartilhar nossa experiência neste evento tão importante que nos proporciona grandes aprendizados. Parabéns a toda a organização pelo excelente evento. Este trabalho, meu e da Camila, apresenta reflexões no sentido de aprimoramento de sistemas de informação como meio de ampliação da ciência aberta no Brasil, isso através da interoperabilidade e integração entre plataforma Lattes, repositórios, sistemas institucionais e sistemas governamentais. Bem na parte de baixo tem uma setinha. A ampliação da ciência aberta pelo uso efetivo dos dados do currículo Lattes, ele se torna importante porque os dados registrados no Lattes são considerados fontes de informação para universidades, instituições de pesquisas, empresas, indústria e sociedade. Os dados do currículo também são reconhecidos pela confiabilidade e abrangência, pela riqueza de informações sobre a vida pregressa e corrente de estudantes e pesquisadores do país. E observamos que os dados do currículo têm o potencial para povoamento dos repositórios por meio de importação dos dados referenciais da produção intelectual. Os dados do currículo Lattes têm um valor econômico e social significativo
No entanto, na nossa percepção, esses dados são subutilizados relativamente ao seu potencial de aproveitamento. Isso porque a plataforma Lattes requer maior nível de integração e interoperabilidade com outros sistemas de informação no país, como repositórios, sistemas acadêmicos e de governo. A ausência de interoperabilidade com repositórios e sistemas de divulgação da produção científica não permite a exportação automática dos dados para os repositórios, e os pesquisadores precisam preencher diferentes sistemas internos e externos à instituição para atualizar a produção. E isso pode contribuir para a baixa adesão ao autoarquivamento. E a ausência de padrão para a entrada de dados no formulário Lattes, e isso demanda adaptações para compatibilização com o formato Dublin Core. E no caso da importação de dados via currículo, é necessário fazer a criação de folhas de estilo com regras de aplicação de algoritmos. E há também dificuldades no aproveitamento de dados, dos dados coletados, que demanda edição dos campos preenchidos via importação. E há também ausência de metadados relevantes ao contexto da ciência aberta, e muitos desses metadados, eles são obrigatórios no repositório, como, por exemplo, o tipo de acesso, o abstract, resumo, agência de financiamento e vinculação a projetos de pesquisa. A falta de padronização demanda esforços para a compatibilização dos metadados do formulário Lattes com os metadados do repositório. Então, para exigir menores customizações institucionais na importação, criamos as folhas de estilo para vinculação direta entre os campos do formulário Lattes e o padrão da Ubicore, com as descrições das regras para aplicação dos algoritmos em cada metadado. Então, nós criamos uma folha de estilo em 3 colunas, sendo a primeira coluna os metadados correspondentes ao campo Lattes, a segunda coluna o metadado do Dublin Core, e na terceira coluna os metadados do DSpace com as respectivas regras de aplicação. Então, inserimos as regras em todos os metadados, indicando quais metadados aplica a regra de correção e quais não se aplica. E nesse trabalho de buscar correspondência entre o formulário Lattes e o formato DSpace, né, e os metadados do DSpace, nós identificamos, então, alguns metadados que são essenciais, né, ao contexto da ciência aberta, e fizemos as sugestões para que esses metadados sejam inseridos em cada tipologia do documento. Então, já descrevemos aqui uma planilha em 3 colunas, sendo aqui no campo Lattes, nós descrevemos quais são os metadados, eles já customizados no formato Dublin Core, e no campo DSpace, quais os metadados e a respectiva funções desses metadados. Observamos que a interoperabilidade e integração entre plataforma Lattes e repositório Lattes traz inúmeras vantagens, né? Por exemplo, a exportação automática dos dados para os repositórios de publicações, repositório de dados e revistas científicas, e com isso traz maior aproximação da sociedade civil com as fontes de pesquisa. Para a sociedade científica, o maior compartilhamento dos dados de pesquisa e reutilização desses dados. As empresas públicas e privadas se beneficiam, né, com o banco de dados aí dos projetos de pesquisa para investimento e maior visualização dos currículos dos profissionais. Os sistemas institucionais podem obter melhor gerenciamento dos dados de pesquisa e podem utilizar esses dados para avaliação de desempenho profissional. E os sistemas governamentais acompanham esses projetos de pesquisa em andamento no país. Consideramos que os dados do currículo Lattes possuem grande potencial para povoar os repositórios e facilitar o gerenciamento da produção científica em nível institucional e nacional. Para tanto, é necessário que a infraestrutura de dados ao contexto da ciência aberta seja aprimorada com a adoção de sistemas interoperáveis e metadados estruturados que sejam espelho dos metadados repositórios. E isso viabiliza o aproveitamento para atualização dos repositórios de publicações e de dados, bem como outros sistemas institucionais e governamentais. Muito obrigada a todos.
Obrigada, Isabel, pela tua apresentação, também bem dentro do horário, com isso a gente segue dentro do horário proposto. Ótima apresentação, trabalho bem completo, uma questão que suscita muitas dúvidas e interrogações para quem trabalha com esse tema. Passamos para o próximo trabalho. Agora, por favor, o olhar dos professores e investigadores sobre a usabilidade política dos repositórios nas instituições de ensino superior em Portugal. Os autores são Cecília Ramos, Moisés Ockenbach e Pedro Jerônimo. Peço, então, para que eles possam colocar a apresentação. Boa tarde. Boa tarde. Agora sim, boa tarde. Agradeço a oportunidade de estar a participar nesta Confoa, mais uma vez. Vou apresentar um trabalho e dou os parabéns, antes de continuar, a toda a comissão organizadora desta conferência. O meu trabalho é parte integrante da minha tese de doutoramento que estou a desenvolver, apesar de ser um trabalho parcial, e conta com isso, então, com a autoria dos meus orientadores, o professor Dr. Moisés Ockenbach e o Dr. Pedro Jerônimo. Desde já agradeço a colaboração deles e a orientação. O meu trabalho é, então, o olhar dos professores e investigadores sobre a usabilidade e políticas dos repositórios nas instituições de ensino superior em Portugal. No âmbito de uma metodologia quantitativa, com base no movimento de acesso aberto, que defende que aceder à informação científica é importante e é fulcral para a investigação, de mão dada com a tecnologia digital de que dispomos e que propicia essa comunicação em ciência de acesso aberto, e com base nas políticas europeias da FCT, que incentivam que o depósito das produções científicas seja efetivado em repositórios científicos, surgiu-nos um problema ao visualizar a literatura. A literatura demonstra que os repositórios não são tão povoados face à produção científica que é produzida. Então, os objetivos deste trabalho contam demonstrar a importância atribuída aos repositórios, qual é a importância que os professores e investigadores atribuem aos repositórios, quanto à usabilidade, ao conhecimento das suas políticas e quais as sugestões que eles deixam para melhoria da utilização. Também se pretende, com este trabalho, contribuir para uma melhoria dos repositórios institucionais. A metodologia utilizada foi uma metodologia quantitativa, com a aplicação do inquérito online, que esteve disponível entre 15 de fevereiro e 9 de março, aos professores e investigadores das universidades que integram o grupo e dos institutos politécnicos que incorporam o CISP. Obtivemos 540 inquéritos de resposta. O perfil do nosso inquirido responderam em maior número docentes do ensino superior politécnico, com a categoria profissional de professor adjunto. Relativamente ao domínio científico, predominou ciências sociais, as habilitações literárias, maioritariamente os nossos inquiridos são detentores do doutoramento, e a idade, a faixa etária estabiliza-se entre os 41 e os 50 anos, e os inquiridos responderam mais pessoas do sexo feminino. Qual é a importância que os nossos inquiridos demonstram ter do repositório? 47% demonstram bastante importância, contudo 1,9% refere pouca utilização. Relativamente à frequência de utilização do repositório para pesquisas, 52% refere que utiliza neste parâmetro ocasionalmente o repositório e 22% utiliza mensalmente. Contudo, de realçar que 10% neste parâmetro não utiliza o repositório. Relativamente à divulgação da existência do repositório, porque os professores também os investigadores também são professores e podem divulgar o repositório, 52% dos inquiridos afirma divulgar e divulgam não em conversas com colegas e também nas aulas, uma vez que são professores, informando os estudantes, também através das redes sociais digitais. Relativamente à partilha das suas produções científicas no repositório, o recurso mais utilizado é o arquivo, e a média individual de documentos depositados é de 1 a 5. O artigo é o documento mais depositado. Os motivos para esta partilha assumem que o repositório aumenta a visibilidade e o impacto das suas produções,
proporciona rapidez e disseminação dos resultados e também que proporciona a preservação da produção científica. Quem não partilha-nos ou afirma não partilhar as suas produções no repositório advoga os motivos falta de tempo, duplicação de tarefas ou desinteresse. Relativamente à pergunta se há incentivos na sua instituição para a prática do depósito, 50% refere que desconhecem a existência de incentivos e 30% afirma não existir qualquer incentivo na sua instituição. Foi solicitado que deixassem sugestões de incentivos e, predominantemente, os nossos inquiridos acham que é fundamental a existência de um prémio de reconhecimento, um prémio remuneratório, um prémio na avaliação de docentes, contudo, 2,8% diz que não é necessário nenhum incentivo. Relativamente à política de depósito documental, 60% desconhece a sua existência, 38% refere que sim, que o repositório tem disponível a política de depósito documental, 35% cumpre esta política integralmente e com facilidade e 20% cumpre parcialmente, 15% não cumpre de todo. Os requisitos que são solicitados então para que haja um cumprimento da política obrigatória de depósito, eles sugerem a compensação e reconhecimento, a ligação direta do repositório ao sistema de avaliação docente, a necessidade de esclarecimento por parte da instituição relativamente ao repositório e 4,4% não concorda com a política obrigatória. Relativamente à comunicação interna da instituição, no sentido de divulgação e informação das potencialidades do repositório, se consideram adequados, os inquiridos 51% referem que sim, consideram adequada, 17% não. Contudo, 30% desconhece a existência dessa comunicação interna. Os que não concordam sugerem que haja maior divulgação do repositório, melhorar a comunicação existente e 1,6% afirma não existir comunicação. As sugestões para uma melhoria global da utilização do repositório institucional são de que deveria haver maior divulgação e informação do repositório, o depósito deveria ser responsabilidade da biblioteca ou de outro organismo da instituição, o repositório devia ser mais interoperável e devia existir mais agilização de procedimentos. Conclusões. Chegámos à conclusão que, efetivamente, podemos considerar que a maioria dos professores investigadores consideram os repositórios importantes, contudo, eles alertam e solicitam que haja um reforço da comunicação por parte das instituições, no sentido de divulgar e de informar acerca das potencialidades do repositório. Também solicitam clarificação relativamente à política do depósito documental, solicitam a ligação do repositório ao sistema de avaliação docente, como incentivo do cumprimento da política de depósito, e também pretendem que o repositório seja mais operável, reduzindo a duplicação de tarefas e perdas de tempo, já tão escasso, no entender dos nossos inquiridos. Agradecemos a participação, até uma próxima oportunidade. Agradecemos pela tua exposição, Cecília, um assunto muito bom, saber que alguém se preocupa com a visão dos professores quanto à questão dos repositórios. Já temos algumas questões ali no chat que foram anotadas, passaremos para a próxima apresentação e as questões, conforme informado, ficam para o final. Agora teríamos a apresentação Contribuição da UAB para a implementação dos objetivos do desenvolvimento sustentável, o papel do repositório institucional. As autoras são Madalena Carvalho e Sandra Caeiro. Pode colocar a sua apresentação, Madalena. Já está, eu penso que já está a ver, já estão a ver. Já está, estamos. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Vou iniciar esta apresentação, cujo trabalho foi desenvolvido por mim e por Sandra Caeiro, da Universidade Aberta. E vou falar, portanto, da contribuição desta Universidade, da UAB, para a implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, aqui especificamente o papel do repositório institucional. Ora bem, a Universidade Aberta de Portugal tem vindo a desenvolver trabalhos sob a avaliação do desempenho da sustentabilidade da instituição, e esse desempenho é avaliado de forma integrada, incorporando as vertentes ambiental, social, económica e de governança nas suas atividades. Em 2021, formalizou este comprometimento através da criação do Grupo Campus Sustentável na UAB, onde um dos objetivos é o cumprimento da Agenda 2030.
A Universidade utiliza uma ferramenta para a avaliação do desempenho, a STARS, uma ferramenta para avaliar o desempenho das universidades, das instituições de ensino superior, e neste âmbito foram identificadas propostas de melhoria. Em 2019, assinou um compromisso com o desenvolvimento sustentável no âmbito da rede de campos sustentável em Portugal e em 2020 o comprometimento no âmbito da Lisboa Capital Verde. Em 2021, a instituição foi avaliada pelo The Times Agro Education Impact Ranking em termos de cumprimento dos ODS 4, 5, 8, 10 e 17. Foi introduzida em 2019 no repositório aberto a possibilidade de identificar os conteúdos com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Os autores podem identificar os recursos depositados em autoarquivo, não sendo mandatário. Foram realizadas ações de sensibilização e de formação de autores. Os serviços de documentação identificam os recursos da tipologia académica, institucional e recursos educacionais abertos. Pretendemos, com o trabalho realizado, avaliar o desempenho da sustentabilidade, nomeadamente na área da investigação e do ensino, através das publicações depositadas no repositório institucional. Pretende-se monitorizar a implementação do desenvolvimento sustentável em toda a instituição, perspectivar a relevância do repositório como sistema passível de fornecer indicadores aplicáveis à gestão da própria instituição e avaliar, em função disso, as áreas em que se pode apostar, quer na oferta formativa, quer no desenvolvimento de linhas de investigação. A metodologia utilizada foi identificar os ODS mais representativos, avaliar sobre a existência de padrões entre as diferentes tipologias de produção, avaliar o grau de aceitação e motivação dos autores, fundamental para a referenciação dos conteúdos. Foi assim feita uma análise quantitativa, global e segmentada dos ODS do repositório, nomeadamente na tipologia autoarquivo, produção académica, produção institucional e recursos educacionais abertos. Os ODS sobre os quais a produção mais incide são, em todo o repositório, de forma bastante destacada, o ODS 4, Educação, seguido do ODS 9, mas com grande distanciamento, em todo o repositório. Tentando aqui analisar as tipologias, vemos, avaliando de forma comparativamente as 4 tipologias, vemos que o padrão se mantém, o ODS 4 e o ODS 9 aparecem aqui diferenciados. Para avaliarmos o grau de aceitação e motivação dos autores, é feita uma análise dos depósitos em autoarquivo nas diferentes comunidades e vemos que há aqui que não há um padrão, efetivamente, há diferenças do comportamento dos autores. Temos conteúdos, temos comunidades, em que temos 100% ou muito perto de 100% de depósitos referenciados com ODS e temos depois a maior parte que abaixo dos 50%. Comparando os dados registados em 2020 e 2021, vemos que houve aqui uma evolução, há mais conteúdos em todas as áreas com referenciação da ODS. Portanto, podemos avaliar as áreas em que a OAB pode apostar na sua formação e investigação e perceber em que medida a abordagem se consubstancia como fonte de indicadores relevantes para o desempenho da sustentabilidade na instituição. Nos resultados do multirank, confirma-se que a OAB investe na questão da investigação, esta componente aqui destacada a rosa na figura, demonstrada nas suas publicações em acesso aberto. Aqui os dados do The Times Impact Ranking, onde se reportam os vários ODS, confirma-se a aposta da OAB na investigação, nomeadamente do que concerne ao ODS 4. Também aqui se evidencia o alinhamento. Em termos de avaliação do sistema, percebemos que isto pode contribuir para melhorar a investigação nos diferentes ODS, em particular na área da sustentabilidade, tendo em conta que o OAB tem muita formação nesta área, e relacioná-los com a indústria, inovação e infraestrutura, o 9, onde se continua a evidenciar uma forte contribuição científica da produção. Continuar a apostar também em áreas como a igualdade de género, transferência do conhecimento e cooperação regional e internacional, como demonstrado nos rankings, atrás referidos.
Como fator de esperança e de positivo, temos aqui a adesão dos autores, que de facto evidencia um aumento, mas não é tanto da forma como nós gostaríamos, de modo que há aqui margem efetivamente para melhorar, o que nos indica que devemos continuar a nossa aposta e o caminho trilhado de continuar a formar e informar os autores para o projeto e para a relevância de registarem a sua informação de acordo com os ODS. Portanto, tudo isto, em termos de avaliação geral, evidencia a relevância do repositório como sistema de apoio à gestão. O reporte dos ODS é um bom indicador para efetuar uma correta e rápida avaliação do desempenho nas suas componentes fundamentais, investigação e ensino. Há um alinhamento relativamente à principal área de atuação da universidade. O trabalho permite monitorizar a forma como a universidade está a dar resposta aos compromissos da Agenda 2030, ligando com rankings onde a universidade tem participado, e a necessidade de continuação de formação e sensibilização dos autores. Foi um gosto estar aqui convosco e estamos disponíveis para as questões que entenderem colocar. Muito obrigada a todos. Obrigada, Madalena, pela apresentação e por trazer para as nossas reflexões os ODS, junto com a ciência aberta e os repositórios. Estamos no tempo, vamos passar para a próxima apresentação. Panorama de conformidade dos repositórios indexados no Directory of Open Access Repositories aos princípios FAIR, dos autores Anderson Rafael Simões, Renata Lemos dos Anjos, Guilherme Ataídes Rodrigues, Marinice de Medeiros Matos Altran. Podem colocar a apresentação. Já estão vendo? Estão me ouvindo? Já estamos vendo, já está ali, pode começar. Obrigada. Obrigado. Boa tarde, né? Então, esse foi um trabalho desenvolvido aqui na Universidade Federal da Paraíba, de Anderson Rafael, junto com a Renata Lemos e os professores Guilherme Ataíde Dias e a professora Merenice de Medeiros Matos Altran. O título do trabalho é Panorama de Conformidade dos Repositórios Indexados no Directory of Open Science Repository aos princípios FAIR. Como introdução, a gente traz a seguinte questão, né? Que no movimento Open, seja no Open Access, no Open Science, no Open Data e etc., a palavra de ordem é colaboração. E essa colaboração ela pode ocorrer de várias formas, seja, por exemplo, através de publicação de dados de pesquisa que permite o uso desses dados por outros cientistas. Mas, enfim, são inúmeras as possibilidades oferecidas pela ciência aberta aos cientistas e cidadãos no que diz respeito à colaboração com vistas ao benefício para o processo científico. Considerando essa perspectiva de colaboração, gostaria de citar o professor Sayão quando diz que as futuras pesquisas e o ensino ele vai depender de repositórios digitais confiáveis. E aí que a gente traz os princípios FAIR, como princípios que apresentam um conjunto de diretrizes que visam contribuir para a utilização e valorização dos dados, no sentido de possibilitar o compartilhamento, uso e sua capacidade total de reutilização. A partir dessas considerações iniciais, questiona-se de que forma os repositórios digitais indexados no OpenDOA estão em conformidade aos princípios FAIR. Então, nós temos como objetivo geral do trabalho verificar a configuração dos repositórios digitais indexados no OpenDOA quanto à sua adoção aos princípios FAIR, e temos como objetivos específicos levantar os repositórios de dados indexados no OpenDOA, descrever a tipologia, país, idioma e plataforma utilizada, e identificar os repositórios de dados que adotam os princípios FAIR. Como fundamentação teórica, a gente traz um pouco sobre o OpenDOA
e traz um pequeno relato que fala que, para reunir esses repositórios em nível mundial, uma iniciativa bem-sucedida foi a criação do OpenDOA. Trata-se de um diretório criado pela Joint Information System Committee, hospedado na Universidade de Nottingham, que indexa vários tipos de repositórios de acesso aberto em diferentes idiomas e temáticas. E trazemos um pouco sobre princípios FAIR. Então, a gente sabe a realidade que muitos países hoje têm direcionado sua atenção para o desenvolvimento de políticas e de infraestrutura de suporte para a gestão de dados, entre os quais podemos destacar as identificadas com a sigla FAIR, que objetiva garantir com que os dados sejam encontrados com mais facilidade, sejam acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis. Como metodologia do trabalho, ela configura-se como uma pesquisa de natureza qualitativa, que utiliza uma abordagem de natureza descritiva e exploratória, com o objetivo de identificar um levantamento dos repositórios indexados no OpenDOA, com o intuito de identificar aqueles que adotam os princípios FAIR. Então, essa metodologia ela se dividiu em duas etapas. Então, na primeira etapa, buscou-se, na literatura pertinente, estudos que fundamentassem a temática de repositórios digitais e dos princípios FAIR. E na segunda etapa, fez o levantamento, né, da seleção dos repositórios indexados no OpenDOA, utilizando como segmento, como os seguintes descritivos da adoção dos princípios FAIR. E os dados, eles foram dispostos em uma planilha contendo informações, tais como nome e endereço eletrônico para cada um dos repositórios, idioma, o país de origem, o tipo de repositório e a plataforma adotada. E aí a gente traz primeiro aqui para vocês agora os resultados. Então, nesse primeiro gráfico, a gente pode observar os repositórios que adotam os princípios FAIR. Então, de acordo com um levantamento efetuado, identificamos 337 repositórios indexados no OpenDOA, contudo, apenas 20 repositórios indicam a adoção dos princípios FAIR, ou seja, 6%. O gráfico 2, ele traz uma distribuição idiomática dos repositórios. Dos 20 repositórios que indicam a adoção dos princípios FAIR, 13, que representa 65%, tem a predominância do idioma em inglês. Em seguida, temos 2 repositórios com a língua alemã e um repositório que representa 10% do total da amostra, e um repositório temos com as línguas estoniana, holandesa e japonesa, que representam 5% cada um, respectivamente. E repositórios bilíngues nós temos 2, que representam 10% do total. Identificamos um repositório bilíngue em inglês e italiano e outro repositório bilíngue em inglês e chinês. A gente traz agora o gráfico 3, com relação à tipologia dos repositórios. Então, com relação à tipologia, 12, 60% são institucionais, 6, 30% disciplinar e 10, agregador. Com relação ao país de origem, 5 são dos Estados Unidos, o que representam 25%, e 3 dos Países Baixos, 15%, e 2 para cada um dos países, 10%, da Alemanha, Hong Kong, Reino Unido, e um repositório para a Áustria. E a gente traz aqui o gráfico 5 sobre a plataforma dos repositórios, onde a gente pode destacar o Dataverse, o DSpace e o Fedora, cada um com 20%. Então, observou-se que, de acordo com os objetivos supracitados, concluímos o estudo, foi bem sucedido conforme a descrição dos resultados. No entanto, a realidade encontrada nos mostra muito aquém do necessário, mas revela que a adoção dos princípios por repositório encontra-se em seus primórdios, podendo ser utilizada como futuras referências. Referências bibliográficas. Participantes, agradecemos. Obrigado. Obrigada, Anderson, pela apresentação e por ter ficado bem no tempo. Passou alguns segundos, mas nós estamos com um tempo sobrando, então a gente consegue compensar. Muito interessante o teu trabalho, até porque os princípios FAIR a gente tem analisado a pouca discussão que existe no Brasil sobre ele. A gente pode conversar um pouco mais. Possivelmente eu vou pegar o teu contato, porque eu tenho uma aluna fazendo um TCC sobre isso. Muito obrigada pela apresentação. Obrigado.
Passamos, então, para o trabalho a gestão de entidades dos repositórios aos agregadores, o caso La Referência e RCAP, dos autores José Carvalho, Lautaro Matas, Washington II, Paulo Graça e Paulo Lopes. Olá, Viva. Só um segundo, eu vou fazer aqui a partilha. Diga-me só se consegue ver. Sim, estamos vendo, está aparecendo bem, obrigada. Isto são muitas janelas, muita coisa. Antes de mais, pronto, eu gostaria de vos agradecer, de facto, terem tirado aqui o vosso tempo para poder assistir a esta sessão, e vou roubar só estes segundinhos para vos agradecer à doutora Angélica pela moderação e a toda a equipa envolvida neste trabalho que se estende para além dos coautores que aqui estão. Uma bem-aja a todos. Gosto primeiro de refletir no porquê, o porquê deste trabalho, e vou apresentar este trabalho que vou apresentar e alguns exemplos das dificuldades que encontramos, ou seja, como reduzir o esforço de registar a mesma informação em múltiplas plataformas, como eliminar as duplicações quando temos múltiplas fontes para os mesmos dados, como distinguir claramente um autor de um trabalho quando o mesmo nome se repete noutros contextos. Não é? Todos conhecemos estes problemas. Num contexto científico, no ecossistema dos vários introdutores da ciência, destas várias entidades, o nosso foco está nos outputs científicos, particularmente nas publicações. Para conseguirmos dar resposta às dificuldades que anunciei há pouco, o trabalho teve que ser separado ao nível do repositório e do agregador. Falaremos apenas agora a parte do repositório. Parte deste trabalho chegou a ser apresentado na Confo 2015, sendo que o repositório da Space é a plataforma de maior expressão na nossa comunidade. Este acabou por ser o nosso foco. Desde a identificação das necessidades que anunciámos há pouco, que temos feito um trabalho hercúleo de incentivo à mudança dos paradigmas instalados na comunidade do repositório, especificamente no da Space. E para conseguir dar resposta aos desafios e dificuldades encontrados, envolvemos diretamente na mudança estrutural dos repositórios. Hoje, e embora seja um trabalho contínuo, é com grande alegria que podemos dizer que este esforço foi compensado com o lançamento da versão 7 do Space. Há ainda muito trabalho para fazer, mas nada nos tira esta felicidade pela contribuição neste projeto. Hoje já é possível usar entidades nos repositórios com recurso a esquemas de metadados complexos como o OpenAIRE 4, com recurso a identificadores universais específicos como o ORCID, ID, ou usando tipo escolar para uma clara descrição de cada trabalho. Desde agosto deste ano temos passado, foi possível, ou passou a ser possível criar entidades. É uma funcionalidade configurável, ou seja, não é preciso que todos os instaladores da Space tenham exatamente as mesmas entidades. Cada um poderá adequar à sua realidade local. Já é possível usar entidades existentes como pessoas que podem ter qualquer papel numa publicação, seja esse papel de um autor, um contribuidor, um revisor, o que quisermos que seja para descrever melhor aquele trabalho. Também temos outra entidade, que é as unidades orgânicas, em que podemos descrever, por exemplo, uma escola, uma faculdade, uma universidade e relacionar umas com as outras. E depois, financiamento, por exemplo, em que indicamos e relacionamos que determinado trabalho foi pago ou financiado através de determinada agência de financiamento ou de fomento, pronto, entre outras entidades que já estão suportadas de origem no Space. Com este trabalho foi também conseguido, ou foi desenvolvido, depois uma camada em que é possível expor este trabalho para fora do repositório, tirar esta informação, partilhar esta informação com terceiros, aqui melhorar a interoperabilidade entre diferentes sistemas. E aqui, no caso concreto, o OpenAIRE 4 como este formato em que nós conseguimos apresentar entidades. O trabalho teve que ser separado ao nível do repositório e do agregador. Falámos do repositório, falaremos agora da parte do agregador. Como gosto de ter algum contexto, e alguns de vós poderão não conhecer, gostaria com este slide apenas de vos indicar que os universos do La Referência e do RCAP são os que estão aqui na imagem, ou seja, o La Referência, toda a América Latina e Espanha, com as instituições aqui referidas, havendo também um trabalho contínuo para alargar este universo, o universo RCAP, que é todo o território de Portugal continental e insular. Em 2018 adotámos o software La Referência como nova solução do agregador no portal RCAP. Os laços criados foi feito um memorando de entendimento e, à semelhança do trabalho de mudança iniciado para o repositório,
foi iniciado também um trabalho conjunto direto na definição do novo modelo para o software de referência, de modo a que, montante do que falamos até agora, também seja possível o suporte de um modelo mais completo de entidades. Falaremos em detalhe em seguida, mas esta mudança exige um esforço conjunto de modo a tornar o software de referência uma solução mais flexível e modular para suportar as entidades, esquemas de metadados, como o OpenAir 4, que eu já falei, o JATS das revistas ou periódicos do software OJS, identificadores internacionais e tipos de collab. À semelhança dos repositórios, com este novo trabalho, passa a ser possível ter uma solução flexível para a definição de entidades, em qualquer instalador possa definir assim as suas entidades. Agora, este modelo é capaz de suportar estes fluxos aqui descritos, por exemplo, em que temos a pessoa no centro, financiamento, publicação, organização, aquelas entidades que eu referi. Eu não sei se estou aí muito rápido, mas pronto, se tiverem depois questões podem colocar no fim. Algo que resultará na descrição de um modelo mais semântico passível de extração de dados através da inferência do próprio modelo carregado, ou seja, este modelo aqui de grafo é possível extrair informação. Contudo, conseguimos manter a estrutura para suportar o tradicional modelo de agregação constituído pelos vários passos, ou seja, que vão desde a recolha na fonte, o processo de ingestão, até a apresentação ao utilizador, passando por todos os passos. O software de referência é uma solução nova, versão 4, pensada de raiz, com uma nova arquitetura para dar resposta aos vários desafios, como suporte de esquemas de metadados complexos, com hierarquias ao nível de campos, novas formas de representação e apresentação dos dados, para além das que já eram suportadas, uma nova solução flexível que se adequará aos vários contextos em que for usado. Temos uma solução modular para o fluxo de agregação. Poderemos ter várias fontes para os dados, para além do já suportado AIPMH. Trabalhamos... Ok, obrigado. Trabalhámos para que fosse possível este novo modelo. E provavelmente aqui em termos de output também temos outras possibilidades que não tínhamos até então. Ao nível dos serviços, pensando nos casos do uso, dividimos em vários casos de uso. Um pode ser, por exemplo, baseado na construção em tipo grafo. Outros serviços que já estão em produção, no caso do Ciência Vitae, a importação de trabalhos e currículo científico. Também a parte de depósito de entidades, de publicações de trabalhos de pessoas através de outras plataformas. Para facilitar o mecanismo de sincronização, também foram desenvolvidas APIs que melhoram aqui a interoperabilidade entre os sistemas. E o principal foco desta apresentação foi a flexibilidade e a modularidade das novas soluções para que se adequem aos vários contextos disciplinares. Como é o suporte de identificadores, esquemas de metadados, standards internacionais, com esta maior interoperabilidade entre sistemas, acreditamos que este esforço e trabalho conjunto resultará num menor esforço burocrático, com a libertação desse esforço para tempo que é necessário para o trabalho científico, que é o esforço que realmente importa. Obrigado. Parabéns, Paulo, pela apresentação didática, muito ilustrado, muito bem. Nós temos algumas questões que eu gostaria de fazer a leitura de duas questões que surgiram no chat. Eu percebi aqui que a Priscila já respondeu uma questão para o Luciano. Então, nós temos duas questões que surgiram, que o Luciano pergunta para a Sara, Priscila e Cecília. Chegaram a analisar as políticas e normas dos periódicos para cruzar o comportamento observado com o fato de os periódicos apresentarem ou não orientações sobre autoarquivamento? E a segunda pergunta que ele faz é: como avaliam a estratégia de criação de repositórios próprios pelas instituições versus a criação de repositório central nacional, que poderia somar recursos humanos e financeiros? Este segundo talvez leve mais longo prazo, mas não teria os benefícios de ter adoção facilitada, além da possibilidade de cruzamento de dados. Vou fazer primeiro essas duas questões, mas eu gostaria aqui de antecipar e falar o seguinte: quando se fala com o fato de os periódicos apresentarem ou não orientações específicas sobre autoarquivamento, é bom nós lembrarmos que a versão 3.0 do Open Journal System, instalada e atualmente em uso pelas instituições, ela já possibilita um autoarquivamento direto, fazendo com que o OJS
seja configurado para que os metadados das publicações sejam levados para o repositório. Só adianta essa questão aqui e deixo, então, para que as nossas apresentadoras, os apresentadores citados pelo participante Luciano, possam contextualizar ou responder, já que nós temos alguns minutinhos aqui finais. Ok, vou tomar a palavra primeiro, Sara. Então, Luciano, obrigado pela pergunta. Eu cheguei a analisar, sim, as políticas e as normas, cruzando com os periódicos que a gente identificou na pesquisa. Basicamente, todos os periódicos permitiam, sim, o autoarquivamento. A maioria deles já era de publicação em acesso aberto, né? Então, eles adicionaram a isso. A única publicação que eu me recordo no momento é o Profissional de la Información, que eles não permitiam até 6 meses, né? Tinha um período de embargo de 6 meses para fazer o autoarquivamento da versão publicada, mas eles deixavam fazer o autoarquivamento da versão antes da publicação, né? O post-print, mas não a versão publicada, seria a versão aceita para publicação. Então, teria isso. E com relação à segunda pergunta, a Priscila, ela colocou muito bem, eu concordo com ela, né, que os periódicos, cada instituição deve tomar a frente sobre o seu repositório e haverá a agregação desses metadados posteriormente, como ela destacou o trabalho do IBICT. Então, da minha parte, seria isso. Obrigada, Sara. Então, como o Luciano citou, outras pessoas citou aqui, então, a Sara, a Priscila respondeu, a Sara também. Se a Cecília quiser fazer dar resposta, ou o Paulo também, que estava aqui conosco, né, já que todos transitam nesse tema, fiquem à vontade, temos uns minutinhos finais. Temos mais uma questão? Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Cecília, por favor, fique à vontade. Eu assim, por acaso eu pensei que a pergunta nem era muito direta para mim, porque o meu estudo foi especificamente o espelho das respostas dos investigadores que foram inquiridos. Por acaso também estranhei eles pedirem tanto ou clamarem tanto por interoperabilidade quando já existe interoperabilidade. Isto leva-me a pensar, a deduzir que provavelmente não há tanta comunicação com os investigadores relativamente à utilização dos repositórios e à especificidade das políticas e das operações que poderão ser tomadas, não é? Foi a sensação que eu tive. Contudo, eu também sou uma aprendiz neste caminho e foi isso que eu fiz, foi tentar espelhar as respostas. O que é facto é que o meu trabalho espelha isso, espelha que transparece que os investigadores, pelo menos os inquiridos, que responderam ao inquérito e ao meu questionário, que não tiveram, como é que eu ia dizer, não responderam, não estão dentro do assunto, ou pelo menos deu-me essa sensação. Não sei se estou a ser precipitada, mas este estudo foi parcial para eu poder concorrer à Confoa. Já concluí, ainda não concluí o trabalho da tese, gostava, mas não. Já concluí a análise dos inquéritos e a ideia prevalece com a totalidade das respostas obtidas. Obrigada, Cecília. Obrigada. Obrigada, o teu trabalho foi muito bom, mostrou a preocupação com os usuários também, né, que são os docentes. E nós temos uma outra pergunta para a Isabel, que esse trabalho tem alguma motivação com a PANI, que ocorreu na plataforma este ano, foi encomendado pelo MCT, outro órgão ou contou com financiamento ou apoio? Creio que é essa questão. Obrigada pela pergunta. Esse trabalho ele não está relacionado, né, à pane que ocorreu. Foi uma iniciativa institucional, né? É uma iniciativa institucional, um projeto que iniciou em 2017, no qual trabalhamos eu e a Camila, que está aqui do meu lado. Foi uma alternativa que encontramos para povoar o repositório da instituição com a produção retrospectiva. E não tem outros financiamento, né, de outros órgãos, é uma iniciativa institucional. Tá bem, obrigada. Então, obrigada pela resposta. Tem mais, vou dar uma olhadinha aqui no chat.
Bem, então eu teria muitas perguntas. Se nós tivéssemos tempo, eu tenho certeza que nós ficaríamos aqui bastante tempo trocando ideias, porque cada um dos trabalhos apresentados suscita questionamentos, ideias, dúvidas, principalmente compartilhamento, né? Porque nós sabemos o seguinte: esse é um assunto que interessa a comunidade. Nós somos todos, né? Estamos todos no processo de aprendizado. E todas as novidades que chegam por meio das apresentações nos levam a outros questionamentos, mas também nos motivam para outros trabalhos em prol da ciência aberta. Eu tenho certeza que se nós ficássemos mais tempo, eu poderia fazer perguntas para todos vocês. Então, quando nós tivemos o trabalho virada digital, eu ainda fiquei pensando, será que eles vão olhar para outras regiões? Quando a sala apresentou sobre autoarquivamento, eu pensei, nossa, a gente tem que falar mais sobre autoarquivamento. E a Isabel, falando do Lattes, a gente traz mais uma dúvida, uma super base como a que nós temos, com tantas coisas para serem feitas, poderia integrar, então, os repositórios. A Cecília falando, então, do questionamento, do inquérito que ela fez com os docentes, a sua preocupação. A Madalena falando sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável, que é um tema pertinente, atual, nós precisamos trazê-lo para os repositórios. O Anderson falando da colaboração dos princípios FAIR. O Paulo trouxe a questão das entidades, como isso preocupa os gestores de repositórios. Então, nós teríamos assunto com certeza para uma tarde, mas num outro momento, quem sabe numa Confoa presencial, na próxima nós trocaremos mais ideias. Estamos dentro do tempo, também deixo se a Paula quiser fazer algum comentário, mas antecipo agradecimentos à comissão organizadora, que sempre nos proporciona um evento maravilhoso como a Confoa, nos brinda com tantos conhecimentos, muita inovação na área, motivação. A Paula Moura, por estar aqui nos ajudando na condução dessa sessão, aos apresentadores, porque cumpriram os horários, aos participantes, porque estiveram conosco, e nós convidamos a todos para estarem conosco, continuando com a próxima apresentação, com a próxima sessão, que será moderada pelo nosso colega Antônio Lopes.